pessoal, meu nome é Adriana, eu sou pneumologista e hoje esse vídeo é dedicado àqueles que cuidam de crianças que fazem uso de drogas administradas por via inalatória. E que drogas seriam essas? Existe uma série delas, mas as mais comuns são os broncodilatadores, que o nome já diz, elas servem para dilatar os brônquios, e aqui é o Erolin, que é o salbutamol, o mais conhecido. E existem também os corticoides, que têm a função primordial de desinflamar os brônquios, desinflamar as vias aéreas. E aqui os mais conhecidos de vocês, o Pulmicort, o Plenil, que é a budesonida, a beclometasona, entre outros. Então são crianças, geralmente asmáticas, ou uma outra condição clínica, que por algum motivo precisam fazer uso de uma droga que broncodilate e que desinflame. E a melhor forma de fazer isso é por via inalatória. Por quê? Porque com isso a gente consegue, com doses menores, ter um efeito melhor. Então é muito importante que essas drogas, de alguma forma, esses medicamentos, consigam alcançar o seu objetivo, que é chegar até uma via aérea mais periférica. E como é que a gente vai fazer isso? Na verdade, é a inaloterapia. A inaloterapia nada mais é do que a administração de um medicamento através da via inalatória. E quais são as formas possíveis? A primeira, conhecida de todos nós, é através da nebulização, com os dispositivos nebulizadores. A segunda é o spray, são as bombinhas, o spray pressurizado. E a terceira é através da aspiração de pó seco. E aí existem alguns dispositivos, como esse que a gente coloca cápsulazinha e aspira. E como esse aqui também, que é um discos, que a gente faz da mesma forma. E os nebulizadores? Existem, na verdade, 3 tipos. Os mais antigos, que é aquele barulhento, que é necessário ficar na tomada, é necessário que haja um fluxo de oxigênio, o ar comprimido. Ele, na verdade, é mais lento na administração da medicação, mas funciona. O segundo são os nebulizadores ultrassônicos. Esses nebulizadores ultrassônicos, eles têm a grande desvantagem, é importante que isso seja claro, eles servem para nebulizar as drogas broncodilatadoras, como a Erolin, por exemplo, mas eles não servem para nebulizar suspensões, e aqui os nossos corticoides, que seria o Plenil, seria o Pulmicort e drogas semelhantes. Eles têm a vantagem de fazer menos barulho, de serem mais leves, mas eles não servem para nebulizar os corticoides. E existe o terceiro tipo mais moderno, que é o mesh, de membrana vibratória. Ele, na verdade, possui algumas vantagens de ser leve, silencioso, ele administra direitinho tanto os broncodilatadores quanto os corticoides, mas ele tem 2 desvantagens. Uma delas é o preço, ele é um pouco mais caro, e a segunda grande desvantagem, que é importante que a gente esteja atento, é os poros dessa membrana, eles podem obstruir, e assim a medicação não chegar de forma adequada. A segunda forma de administrar a medicação via inalatória é através do spray pressurizado. E aí a gente observa que quando a gente faz essa bombinha, a gente percebe que esse fluxo de saída da medicação é muito veloz. Quando a gente coloca algum dispositivo aqui, e a gente faz novamente aqui o nosso spray, a gente percebe que ele sai de forma mais lenta. Isso aqui é muito importante, porque permite que a gente consiga, de alguma forma, inspirar e absorver a medicação de forma que ela vai conseguir chegar mais perifericamente e se perder menos pela nossa cavidade oral e pela nossa garganta. Então, por conta disso, que é essencial que toda vez que a gente for utilizar um dispositivo spray, que a gente utilize junto o espaçador. E existem vários tipos, várias marcas de espaçador. Se é uma criança com menos de 4 anos de idade, e aí é necessário que utilize a máscara. Por quê? Porque uma criança com menos de 4 anos de idade vai ter dificuldade de entender que ela tem que puxar o ar e prender. Como também, mesmo que ela consiga fazer essa manobra, o fluxo dela inspiratório de puxada de ar pode ser que não seja suficiente para puxar a medicação do
do espaçador. Então, por conta disso, que o ideal para essas crianças é o uso da máscara. E a máscara tem que ser uma máscara que cubra nariz e boca. Então, tem que ser um tamanho adequado. Existem vários tamanhos, desde máscaras pequenininhas até máscaras maiores. Crianças com mais de 4 anos, elas podem aspirar diretamente do bocal. E como é que a gente vai administrar? É muito importante que a técnica seja feita de forma adequada, para que a medicação de fato chegue nas vias aéreas mais distais e não se perca nem na boca, nem vá para o estômago. Então, por conta disso, a criança não pode estar dormindo, como também não pode estar chorando. A gente sabe que quando a criança está chorando e a gente administra uma droga inalatória, boa parte dessa droga, em vez de chegar até os brônquios mais distais, ficam depositados no estômago e na boca da criança. Então, a gente vai sacudir a nossa bombinha, a gente vai acoplar aqui, e a gente vai colocar no rosto, adaptando bem a máscara. É importante que esteja bem adaptada e que não haja vazamento de ar, mas com delicadeza, para que a gente não machuque a criança. Uma vez aqui, a gente pode fazer o nosso spray, e aí a gente vai contar de 1 a 10 lentamente. Ou então, a gente observa as respirações dessa criança. O ideal é que ela respire lentamente, com conforto, com tranquilidade, pelo menos umas 5 vezes. Se a gente precisar fazer uma segunda dose dessa medicação, a gente retira do rosto da criança, a gente sacode mais uma vezinha, encaixa novamente, adapta novamente a face dessa criança, pegando sempre a boca e o nariz, não permitindo que haja vazamento de ar. Fazemos novamente nosso spray e contamos de 1 a 10, ou então observamos 5 respirações. E que cuidado a gente tem que ter com esse nosso espaçador? A gente deve lavá-lo pelo menos uma vez por semana. As peças que são de plástico, como a máscara, como essa parte traseira, a gente lava com água corrente e um detergente neutro e deixa secar livremente. A gente não deve passar um pano para secar essas superfícies. O corpo do espaçador, quando ele é de plástico, a gente também deve lavar com detergente neutro e água corrente e deixar secar. Quando esse corpo é de alumínio, existem alguns espaçadores de alumínio, um gelzinho, um álcool gel, para garantir a sua limpeza. Dicas de bombinha. Quando ela fica mais de 3 dias sem ser usada, o ideal é que a gente dê de 1 a 4 sprays antes de administrar a medicação para a nossa criança. Outra dica, ela deve ser armazenada à temperatura ambiente, evitar extremos de temperatura, nem muito frio, nem muito calor. E a terceira dica, é muito importante que a gente tenha noção de quantas doses já foram administradas. A técnica de mergulhar a bombinha numa vasilha com água e observar o que acontece, se afunda, está cheio. Se fica virada assim para cima, é que está na metade. E se boia, é que está vazia. A gente tem que evitar. O ideal é que a gente, de alguma forma, consiga fazer a contagem das doses que já foram administradas. E o que a gente pode fazer, por exemplo, é marcar na própria bombinha o primeiro dia de uso e a gente passar a fazer uma contagem das doses que já foram feitas. Agora venham comigo, vamos ver ao vivo e a cores. Oi pessoal, voltei! Estou de volta, eu e minha filhinha Maria Clara, minha boneca. Hoje a gente vai ensinar para vocês como aplicar a bombinha em crianças de menos e de mais de 4 anos. Então vamos lá? Vamos acompanhar? Bom, a Maria Clara tem menos de 4 anos, então para a gente aplicar a bombinha nela, ela precisa do auxílio da máscara, porque ela não consegue puxar e segurar o ar sozinha. A máscara tem que estar bem ajustada no rosto da criança, não pode vazar ar e não pode apertar muito o rosto para não machucar. Você tem também que chacoalhar a bombinha antes de aplicar e lembrar de não posicionar ela de cabeça para baixo e nem torta. A criança não pode estar chorando, tem que estar acordada e sentada. Então, posiciona direitinho aí sua bombinha, chacoalha, posiciona, ajusta a máscara no rostinho. E agora, vamos aplicar e contar 10 segundos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em mim, que tenho mais de 4 anos, como eu faria isso? Eu, como já consigo puxar o ar fundo e lentamente, sem o auxílio da máscara, eu consigo prender o ar sozinha, eu vou ir direto no bucal. Tem que chacoalhar a bombinha, ela tem que estar reta, igual numa criança com menos de 4 anos. Eu vou soltar o ar, vou aplicar a bombinha e vou puxar o ar por 10 segundos e depois soltar. Vem ver. Se eu fosse fazer uma segunda vez, é a mesma coisa, do mesmo jeito. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tchau!